Olá, terapeutas infantis fora da caixinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo, e hoje eu vou falar para vocês sobre a frase que dizem: ou eu sou psicóloga infantil, ou eu sou psicóloga de adulto. Será que é isso mesmo ou você pode atender os dois? Vem comigo que eu vou te explicar. Então, existem alguns mitos na área da psicologia de maneira geral, e esse eu diria que é um deles, sobre a questão de nichos. O que são nichos na área da psicologia? Então, a gente vai ter, em grande assim, psicologia. Dentro da psicologia, a gente tem as abordagens teóricas, e dentro de cada abordagem teórica, você vai ter os nichos de atendimento, que podem ser, por exemplo, infantil, hospitalar, adulto, idoso, adolescente, pré-adolescente, mães de UTI, mães de primeira viagem, mães de filhos com deficiência, pais de filhos com deficiência, famílias vulneráveis socialmente, pessoas que sofreram algum tipo de abuso. E ainda dentro desses públicos, você pode ter o subnicho dentro dos temas principais de angústias e dores, né? Então, exemplos: ansiedade, relacionamentos tóxicos, luto, pais de primeira viagem, etc. Claro, você pode ou não se especializar em um dos temas, ou atender tudo que vem no teu consultório. O fato é, você se formou, você pode atender o que você quiser, tá? Você não precisa, para atender um caso específico, ter uma especialização. Então, se você quer ser psicólogo infantil, você não precisa ter uma pós. Se quer atender idosos, não precisa ter uma pós. Se quer atender crianças com deficiência, não precisa ter uma pós. Você pode muito bem, no dia seguinte que você se formou, começar a atender. Claro, tendo o seu CRP ativo e todos os trâmites ali do consultório. Se eu recomendo que você já comece a atender, não recomendo. Recomendo que você faça cursos livres, pelo menos, né? Não precisa ser uma pós-graduação logo de primeira, mas um curso sobre atendimento infantil, sobre atendimento de pré-adolescente, sobre atendimento ao idoso, sobre atendimento ao adulto, sobre como usar a abordagem tal no consultório de maneira prática, porque a faculdade, ela não ensina o que a gente precisa na prática. Essa é uma grande falha das faculdades ainda hoje, assim. Elas mandam todas as teorias, então você vira um ótimo leitor de livros e artigos. E aí, beleza, você tem a teoria na tua cabeça. Só que na hora de você sentar na sua cadeirinha e olhar a pessoa, a criança, o adulto, o ser humaninho que está na tua frente, é outros 500. É um momento que ninguém te preparou para aquilo. Te prepararam na tua teoria lá, na tua cabeça você sabe o que você está fazendo. Aqui, será que eu posso encostar, abraçar, chorar? Se a história for emocionante, eu me emocionar também? E se a criança, eu posso brincar com ela, posso abraçar ela, posso pegar no colo, não posso pegar no colo? Será que a mãe fica junto, a mãe não fica junto na sessão? Entendeu? São várias coisas que na prática você vai aprender, mas que talvez na faculdade você nem tenha visto. Só para dar um exemplo, quando eu estava na faculdade, eu tive tipo uma aula sobre autismo. Uma aula sobre autismo. Uma aula. Uma. Vocês têm noção? Sobre psicologia infantil, então, meu Deus, gente, menos ainda. Sério, deve ter sido tipo um módulo de uma das matérias de tipo, sei lá, uma semana, então teve, sei lá, 2 aulas na semana sobre psicologia infantil. Foi muito pouco. Eu fiz aqui na Federal do Paraná, então infelizmente o forte deles é psicanálise, então aulas sobre Freud eu tive muitas, aulas sobre Skinner e a comportamental eu tive muitas, só que não era muito específico, né? Era a teoria da coisa, assim, sobre Vygotsky, sobre sócio-desenvolvimentista eu tive muitas, sobre Gestalt terapia eu também tive. Então, mas o que eu trabalho hoje, eu não aprendi na faculdade. O que eu trabalho hoje, eu aprendi depois que eu me formei, ou fazendo cursos desde a faculdade. Porque desde quando eu comecei meus estágios na faculdade, eu já comecei atrás de curso. Tinha curso sobre autismo, e estudante podia estar lá, gente, eu estava lá. Eu dava um jeito, eu queria participar, eu queria fazer, porque eu sabia que eu precisava daquele conhecimento, porque na faculdade eu não tinha. Então, o primeiro passo é esse, tipo, se muna de conhecimento daquela área que você vai atender. Então, não depende tanto de posso ou não atender adulto e infantil. Gente, você pode atender o que você quiser, só que você tem que saber o que você está fazendo, né? E aí,
Para mim, a diferença é quando você nicha. Então, se você tem um nicho específico de atendimento, a chance de você ter muito mais conhecimento daquele público, daquela situação, é muito maior. Diferente se você atende, tipo, vários pacientes na mesma semana, cada um com uma demanda, assim. Claro, é diferente o atendimento do adulto, né? É mais simples, essa demanda mais generalizada, cada dia um traz a dor dele, porque como psicólogo você tem como trabalhar aquele ser humaninho, né? A dor dele, não necessariamente a ansiedade de maneira geral. Mas, por exemplo, o autismo, existe muita coisa que é muito específica e que se você não sabe, você está falhando na tua forma de atender porque você precisa entender melhor aquele diagnóstico, aquele perfil, porque a criança é assim, o que é o TPS, por que eles andam na ponta do pé, por que balança a mãozinha, por que faz flapping, por que tem ecolalia. Então, todo esse conhecimento é importante para o psicólogo e eu tenho certeza que só vão saber aqueles que realmente foram estudar o autismo. Só que isso demanda um tempo de vida. Então acaba virando muito mais fácil você acabar virando um especialista em autismo. Por quê? Gente, porque os pais começam a perceber que você atende muito bem, que você sabe do que você está falando, diferente de uma outra psicóloga que eles foram, que falou que o autismo era tipo culpa da mãe da geladeira. Umas coisas absurdas assim. Então, eles vão atrás de quem sabe, de quem eles sentiram confiança para saber o que fazer com o filho deles. O que vale mais a pena atender afinal? Será que é melhor atender criança? Será que é melhor atender adulto? Será que é melhor atender X? Uma coisa eu digo para vocês. O atendimento infantil, ele envolve muito mais do que só a criança. Diferente do atendimento do adulto, que envolve só o adulto e o que ele te traz na sessão. Na criança, envolve orientação escolar, orientação da babá, orientação da tutora. Os pais têm que, às vezes, estar na sessão ou ser orientados. A criança, para entender a criança, você tem que entender a família, o sistema da família, conversar com a família. Então, tem avaliações para você entender por que aquilo está acontecendo e tudo. Então, quando você trabalha com a criança, você não trabalha só com o que ela te traz. É maior. Então, isso gera o quê? Grupo no WhatsApp com as professoras, grupo da equipe terapêutica, grupo com os pais, feedback mensal com os pais ou com a equipe, reuniões fora, né, da sessão do menino lá, da menina, reunião com a equipe, reunião com os pais, reunião com a escola. Então veja, são mais horas da tua vida focadas naquele caso, tá? Então é mais trabalhoso, porque você precisa de mais horas de trabalho para conseguir fazer o melhor para aquele teu pacientinho. E no adulto, quando você faz atendimento do adulto, você atende o adulto. Você não vai na escola dele, você não vai no trabalho dele perguntar como é que as pessoas se relacionam com ele, você não vai lá na família dele perguntar como é que a mãe e o pai dele estão fazendo não sei o que com ele. Às vezes tem terapeutas que envolvem algumas outras pessoas no processo, mas não é comum. Diferente do atendimento infantil, que é o mais comum. O mais comum é o terapeuta acabar envolvendo outras áreas, porque é uma tríade importante no atendimento infantil, escola, família, terapia. Então essa tríade faz sentido que seja feita, diferente do atendimento do adulto, que talvez não precise. E se precisar, é um caso específico de uma situação que precisou, sei lá, ligar no hospital psiquiátrico, ligar, sei lá, sabe, não é comum. Então eu diria que se você gosta de crianças, se você tem interesse na área infantil, realmente o mundo infantil é para você. E eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui também, sobre atendimento infantil, por que você deveria ser uma psicoinfantil. Agora, se você não gosta de criança, se você não gosta de famílias, de pais te demandando, perguntando, querendo saber, trazendo demandas para você, não atenda crianças. Atenda adultos ou outros nichos aqui para esse lado daqui, né? Visualmente assim, para vocês entenderem. Porque aqui vai ter demanda, aqui vai ter pai, vai ter mensagem no WhatsApp, vai ter ligação, vai ter reunião, vai ter relatório, vai ter feedback, vai ter conversa com os neuropediatras, com o neurologista, com escola. Aqui não. Aqui talvez uma conversa com o neuro tenha, né? Porque talvez alguns pacientes seus estejam medicados e o neuro talvez queira conversar ou não, depende. Mas é menos demanda semanal no WhatsApp, digamos assim. Claro que teus pacientes podem demandar também, mas aí vai de você falar, te respondo na sessão, conversamos na sessão, ou estar disponível ou não para o paciente no WhatsApp. Isso é uma escolha tua. Você não tem a obrigação de estar disponível para os teus pacientes no WhatsApp, só porque eles te mandaram mensagem. É uma escolha tua. Você pode muito bem colocar uma mensagem lá, atendimento no WhatsApp das 9 às 18. Após esse horário, nos falamos amanhã.
Tá tudo bem, tá? Eu sei que a sociedade cobra muito da gente isso, mas você não é obrigada, tá? Aqui também não, você não é obrigada, nem nenhum desses casos. Mas eu acabo sentindo que na parte da família, essa angústia é muito grande dos pais. Às vezes te manda uma mensagem ali, 7, 8 da noite, você não deveria responder porque é o teu horário de descanso, mas eu pessoalmente tenho dificuldade em não responder. Então eu ainda ultimamente respondo, eu acho que é uma forma de acolher ainda aquelas angústias, assim, claro, dependendo do tema, do que é. Então depende muito da forma que você quer trabalhar. E aí, por que eu quis trazer esse tema para vocês pensarem? Porque assim, quando a gente nicha uma área específica, a gente tem muito mais chance de empreender naquela área. Porque você acaba se tornando uma autoridade naquele tema. Então eu posso dar de exemplo para vocês a parte do autismo para mim. Como eu trabalhei muito o tema do autismo no Facebook, no Instagram, em curso online, em palestra para pai, em workshop, o meu nome ficou muito vinculado ao mundo do autismo, aqui em Curitiba, claro. E ultimamente mais também expandimos mais por causa do Instagram, né? Mas assim, sei lá, pensem agora numa psicóloga que para vocês representa ansiedade, uma psicóloga muito boa que fala de ansiedade. Eu tenho certeza que vocês têm alguém que vem em mente. Por quê? Porque ela trabalhou para que isso fique na mente das pessoas. Para que vocês vejam ela ou ele como referência naquela área, tá? E isso é legal por quê? Porque te dá mais chances de empreender naquela área. Então, não depender somente da hora do consultório como atendimento e como salário mensal, tá? Então, se você é um expert lá na área de ansiedade, de sei lá, relacionamentos tóxicos, e aí você escreve um livro, um e-book, faz um curso, um workshop sobre relacionamentos tóxicos e as pessoas vão te ver, vão te assistir, vão querer saber de você. Pode ser tanto para os pacientes, né, para pessoas, quanto para profissionais. Aí você vai escolhendo. Mas o que eu quero que vocês saiam pensativos nesse vídeo é, muito provavelmente, se você escolher um nicho específico de atuação, a chance de você ter menos concorrência e ser mais conhecido naquela área é maior. Então, no mundo do autismo existem, por exemplo, algumas abordagens muito específicas. Se um profissional se especializa nessa abordagem e traz ela como conhecimento para outros profissionais, ele tem chances de fazer cursos, workshops, palestras sobre aquela abordagem, tá? Então é um exemplo assim, que dá para o quê? Você aumentar o teu faturamento porque você não precisa depender daquele dinheiro da tua hora de consultório. Você faz uma palestra onde a tua hora acaba tendo um valor maior, visto que cada um pagou lá R$100 para entrar lá. Aí você está dando uma palestra de 1h30 para 100 pessoas e cada uma pagou R$100, por exemplo. Tua hora valeu muito mais do que geralmente é no consultório. Então tem essa diferença também quando a gente resolve e começa a olhar para empreender dentro da área da psicologia infantil ou da psicologia em geral. Se você se fecha para atender somente adultos, gente, é um mercado mais concorrido. É onde as pessoas geralmente acham que é mais fácil. Tipo, deve ser mais fácil atender adulto. Vou sair atendendo adulto. Nichar dá trabalho. Independente se você quer área infantil ou área dos adultos. Vai dar trabalho você virar uma referência em um tema específico. Mas o retorno também é melhor, porque a concorrência é menor. Entendem que é tipo super uma regra de mercado, assim? É a famosa lei da oferta e da procura. Então, tipo, você tem demais no mercado psicólogo de adultos, uma galera, generalistas, um monte. Agora, tem um psicólogo que faz terapia de casal e tipo, ele é muito bom nisso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, os casais vão procurar ele porque ele tem fama de que ele é muito bom e que ele realmente ajuda e tal, tá? Então, claro, você tem que ser um bom profissional, isso é, assim, a regra número 1 é essa. Não é só virar referência porque você fala do tema, é realmente estudar aquele tema a ponto de saber muito sobre aquilo, tá? Então, qualquer uma das áreas de nicho, assim, específicas, tanto do adulto, quanto do infantil, quanto do idoso, quanto do hospitalar, o que você achar, o que você escolher, o que você se identifica, é a área que você precisa prestar atenção e ir. Claro que eu sou suspeita porque eu vou falar da área infantil, porque eu amo a área infantil e porque tem muitas possibilidades de trabalho dentro da área infantil. Tem escolar, tem hospital, dentro da área infantil, tá? Você pode trabalhar numa escola, você pode trabalhar num hospital de crianças, você pode trabalhar num lar, você pode trabalhar no consultório de alguém, no teu consultório, numa brinquedoteca, tem 1000 lugares, né? Onde tem crianças
pode e deveria ter um psicólogo. Durante a faculdade, você pode começar a explorar esses lugares. No meu último estágio, que era o estágio obrigatório da clínica, que eu escolhi clínica, né? Eu pedi pra moça, sério, gente, no meu Instagram eu falo que eu sou muito paulete, porque eu sou muito cara de pau, a ponto de sair perguntando e pedindo coisas. Por quê, gente? Porque eu tenho que tentar. Porque o não do mundo a gente já tem, então você tem que tentar o que você quer. E daí eu lembro que eu falei pra minha professora, nossa, eu queria muito fazer atendimento infantil no meu estágio. E daí ela falou, Paula, não dá pra escolher, o atendimento é o que veio. Aí eu falei, tá bom, mas eu não sou assim, tá bom, e eu deixo pra lá. O que eu fiz? Eu comecei a atender uma senhorinha lá que chegou na fila e ela começou a ser minha primeira paciente. Beleza, então toda vez que eu ia atender essa senhorinha, que era minha paciente, eu dava oi e conversava com a moça que era secretária lá da Federal. Oi, boa tarde, tudo bem com você? Eu fazia ela saber quem eu era. Então eu era muito simpática com ela, eu conversava com ela, perguntava do dia, tomava um cafezinho, nananana. Aí, claro, gente, eu fiz um vínculo com essa pessoa, né, responsável ali, e daí um dia eu falei pra ela assim, olha, eu queria muito atender criança. Será que o próximo caso que aparecer de uma criança, você consegue encaminhar pra mim? Gente, é claro que ela disse sim, porque ela falou assim, nossa, as pessoas geralmente não querem atender criança aqui. Que bom que você quer, porque eu vou passar pra você. Feito! E aí, no meu último estágio do último ano da Federal lá, eu estagiei atendendo essa senhora, que era uma senhorinha de uns... eu falo senhorinha, mas ela devia ter uns 55 anos, só que ela era uma senhorinha, uma pessoa da fazenda, assim, então ela tinha bem aquele ar de senhorinha, tá? Por isso que tem essa coisa, ela era mais interior, assim, então ela tinha até um jeitinho de mais velha, tal, cabelinho bem branquinho, sabe assim? E comecei a atender um menino também, de 7, 8 anos na época. Então eu fiquei muito feliz porque eu consegui o que eu queria, que era fazer o meu estágio na área infantil e também adulto para ter uma noção de como era. E aí eu pude ver essa diferença, tipo, a relação do contato com a mãe sempre tinha aqui, porque a mãe conversava comigo para contar algumas coisas. Aí o menino falava nananã, então eu já entendi que tinha essa dinâmica da família. Diferente dessa senhora, que eu só falava com ela, era o que ela trazia, e enfim, era essa nossa troca, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu já tinha certeza que eu queria ser psicóloga infantil. Eu não tinha dúvida de querer atender adulto ou não, era psicóloga infantil. Eu só não tinha certeza se era o autismo mesmo, que eu ia continuar e tal. E acabou que sim, o autismo fez e faz parte da minha vida, mas eu fui expandindo o meu nicho. Então eu comecei bem fechadinha no autismo e fui expandindo. Esse menino não era autista, tá? Esse da faculdade, inclusive ele era uma criança neurotípica, né? Tinha outras questões emocionais. Mas eu comecei atendendo bem específico autismo, ficando muito focada nesse assunto de crianças com deficiência, principalmente autismo. E aí eu fui expandindo, né? Hoje eu atendo diversas crianças, diversas demandas da infância, grupos de habilidades sociais, que eu amo no meu consultório, sou apaixonada por esse trabalho, e muitas crianças autistas, claro. Mas eu não tenho vontade de atender adultos. Hoje em dia, eu tenho vontade de atender os pais das crianças com deficiência, que eu acho que pode ser algo que eu vá fazer mais pra frente. Mas eu não tenho vontade de atender adultos de outras demandas, assim, tipo, X, outros casos, sabe? Agora, essa galera aqui é ótimo, né? As crianças com deficiência, seus pais, as famílias, ainda talvez no futuro eu adicione no meu dia a dia uns atendimentos de família ou dos pais dessas crianças, assim, sem atender a criança, né? Só atendendo os pais. Isso é uma possibilidade. São coisas que a gente pode ir fazendo e pode ir migrando à medida em que você vai expandindo e crescendo no teu consultório. Tá? Você pode ir trocando, você pode ir abrindo espaço, tudo depende muito da forma que você se comunica com o teu cliente, seja na internet, seja no Google Ads, seja no boca a boca. Então, é a forma que as pessoas te veem. Se elas te veem como especialista de autismo, elas vão sempre te falar para autismo. Se elas te veem como especialista de adulto para ansiedade, vão te indicar. Especialista de adulto para relacionamentos tóxicos, fulana. Tá? Então, sempre depende do jeito que você se vende para as pessoas saberem ou não qual é a tua área de atuação. Mas a parte boa é que a gente sempre pode migrar, sabe? Se você não está feliz na tua área, se você está no RH e quer mudar para área clínica, se você é da área clínica e está cansado, quer mudar para outra área, a gente sempre tem a possibilidade de mudanças, né? Cabe a você estudar a forma de fazer isso acontecer, se planejar para não sair fazendo bagunça e começar o teu plano de ação, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido para vocês um pouquinho dessa reflexão sobre atender ou não adultos e crianças, ou só adultos, ou só crianças, ou nenhum, ou, né, o que quer que você queira fazer da sua vida como psicólogo,
tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.